Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que traga para nós a revelação da tua palavra nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estarmos preparados e prontos para ouvir aquilo que vem do teu coração para o nosso coração. Que o Senhor cresça e eu diminua, que a tua palavra, ó Deus, venha penetrar no mais profundo do nosso ser nessa noite, e que ela venha de encontro à necessidade, ó Pai, da tua igreja, e nós possamos sair daqui, ó Deus, cientes e conscientes do que nós iremos ouvir, e possamos, ó Pai, praticar aquilo que aprenderemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, por favor, assentar no seu lugar? Nós estamos no nosso projeto de vida, nosso projeto de vida está aí dentro de pouco. O tema do nosso projeto esse ano é que ele cresça. E você tem ouvido várias palavras acerca desse tema durante esses dias que nós iniciamos o projeto de vida. E você ainda vai ouvir algumas palavras acerca desse tema até no dia que nós entregaremos o nosso projeto para ser levado ao mundo. Mas eu quero nessa noite falar algo com você, para te fazer pensar e refletir, para te fazer chegar ao entendimento se realmente nós estamos sendo as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Você já se fez essa pergunta? Será que eu estou sendo a pessoa que Deus quer que eu seja? Será que eu estou sendo o irmão que Deus quer que eu seja? Será que eu estou sendo o líder que Deus quer que eu seja? Será que eu estou sendo o diácono? Será que eu estou sendo a pessoa que está no centro da vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele quer que eu seja? Eu tenho pensado em algumas coisas, em algumas atitudes que pessoas têm tomado, e infelizmente a conclusão que tem saltado aos olhos e que tem nos feito ver é que infelizmente a maioria das pessoas, se fizer essa pergunta para si, ou se receber essa pergunta da pessoa,
Ele quer, aquilo que Ele determina para nós dentro da Sua palavra, é necessário que nós entendamos uma coisa: nós não podemos viver a vida do jeito que nós queremos viver. Nós não podemos viver a vida do jeito que nós entendemos que é. Porque se nós vivemos a vida do jeito que nós entendemos que ela é, ou do jeito que nós queremos viver, muito provavelmente nós estaremos fazendo muitas coisas que estarão longe da vontade de Deus para nós. Nós temos aqui um texto: Jesus chegou em determinado lugar, mas se você pegar aí antes, no capítulo 17, no finalzinho, você vai ver que Jesus chegou nesse lugar, e quando ele chegou, ele foi questionado, ou Pedro foi questionado pelos homens que ali estavam acerca do pagamento de tributos, pagamento de impostos. Pedro foi perguntado: olha, você e o seu mestre, vocês não pagam o tributo, não? Vocês não pagam os impostos? E Pedro respondeu: sim, nós pagamos, claro que sim. E quando Pedro deu essa resposta, ele saiu de perto dessa pessoa que perguntou, desse homem, e foi ao encontro de Jesus para poder falar com Jesus. Mas quando ele chegou lá, Jesus já sabia o que ele queria, Jesus já sabia o que estava acontecendo, e falou com Pedro: o que é que aconteceu, Pedro? E Pedro falou: olha, fui questionado com relação aos tributos. E Jesus falou para ele: não é certo que nós devemos pagar os tributos, pagar os impostos? Sim, é certo. Nós devemos pagar tanto o forasteiro quanto o nativo. Sim. Então você vai sair agora, vai pescar, e dentro da boca do primeiro peixe que você pescar, você vai tirar e dar uma moeda e vai pagar o seu imposto e o meu. E Pedro saiu para pescar. E aí nós caímos nesse texto que nós lemos. Jesus ficou ali com os outros discípulos, e os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem fez essa pergunta para Jesus não foram pessoas estranhas, não foram pessoas que estavam conhecendo Jesus naquele momento, não foram pessoas que apenas tinham ouvido falar de Jesus. Quem fez essa pergunta para Jesus foram os homens que estavam andando com ele. Qual seria o intuito desses homens em perguntar para Jesus isso? A Bíblia não relata, mas se nós pensarmos com a nossa mente humana, o intuito seria: eu quero saber o que eu preciso fazer para ser o maior, porque eu quero chegar lá e ser o maior. Então eu vou fazer o que for preciso para eu chegar e ser o maior. Eu preciso aprender com ele para me saber. Assim pensa a nossa mente humana. Só que Jesus, naquele momento, ele usou dessa indagação, dessa pergunta dos discípulos, para ensinar para eles e para todos nós uma coisa que valerá até o dia que ele voltar para buscar a sua igreja. Jesus falou: cuidado, vocês querem ser o maior no reino dos céus? É isso que eu vou ensinar para vocês. Jesus vai lá e pega uma criança, traz aquela criança para o meio daqueles homens. De repente eles olharam para aquela criança e não entenderam nada. O que Jesus vai fazer com essa criança aqui? Por que não fala se é um menino, uma menina, uma criança? O que Jesus vai fazer com essa criança aqui? E aí Jesus olhou para a criança, olhou para os discípulos e falou: olha, se vocês não se converterem, não se tornarem como essa criança que está aqui, vocês não vão nem ser o maior no reino dos céus, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. O que Jesus
estava falando com eles. Primeiro, como Jesus sabia e os conhecia, Jesus já estava repreendendo a eles, dizendo: vocês não são nem convertidos ainda. Ele estava falando com os discípulos. E se Jesus falou isso com os discípulos que estavam com ele, andando com ele por todo lado, o que é que ele tem falado para nós? O que é que Jesus tem falado para você? Vocês não são nem convertidos ainda. Quando vocês se converterem, Jesus estava dizendo: um dia vocês vão converter. Mas até lá, se vocês não se converterem e não se arrependerem de tudo que vocês têm feito de errado por aí, e não se tornar como essa criança que está aqui, vocês não vão nem entrar no céu. E muitas vezes nós queremos entrar no céu, achamos que vamos entrar no céu agindo de qualquer maneira. Eu quero te dizer uma coisa, querido: é muito duro, mas infelizmente aquele que não se arrepender, aquele que não se converter e que não tornar os seus olhos para o caminho do Senhor, não vai ver a glória de Deus. Não adianta você vir na igreja, ficar sentado nos bancos olhando para o pastor que está pregando, cantar os corinhos, bater palma, se alegrar, dar abraço no seu irmão, mas se você não tiver se convertido dos seus maus caminhos e não buscar a face do Senhor, você está perdendo o seu tempo. Deus não te chama para ser um membro de igreja. Deus não te chama para ser alguém que vem aqui para um encontro social. Deus te chama para ser servo. Deus te chama para ser filho. Deus te chama para obedecer e para buscar a face dele e entender que você precisa estar sempre atento à voz de Deus para cumprir aquilo que Ele quer na sua vida, porque só assim é que os seus caminhos maus serão convertidos. Tem muito cristão ou pessoa que se diz cristão que acha que está convertido, mas ele está convencido. Ele se convenceu que está tudo certo, que está tudo bem. Não, Deus perdoa, Deus entende, Deus sabe. Pare de jogar para cima de Deus a justificativa da vida errada que você tem levado. Pare de jogar para cima de Deus a culpa pelas coisas ruins que você tem feito ou que você tem deixado de fazer, que eram para agradar a Deus, mas que você está deixando a desejar. Sabe por quê? Porque Deus já enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, e Ele levou sobre si tudo lá na cruz do Calvário. Mas agora quem precisa se preocupar e fazer a parte para um dia se encontrar com Ele novamente sou eu e você. Não tem que ficar jogando em cima dele as nossas mazelas, não. E aí, eu imagino aqueles discípulos olhando um para o outro, olhando para Jesus, falando: o que Jesus está querendo dizer com isso? Uma criança não sabe, não entende das coisas. Uma criança é inocente, uma criança é sem maldade. Sim ou não? É sem maldade. Se você chegar para uma criança pequena, ficar aqui embaixo, estender a mão para ela vem correndo e vai pular no seu colo, sem medo. Porque ela confia em você e ela não entende que isso é perigoso. O que Jesus estava dizendo
E aí, apareceu lá um vídeo de uma menininha, sei lá, uns 2, 3 anos no máximo ela tinha. E o pai dela tinha levado ela para passear no shopping. E chegou no shopping, essa menininha tinha um cantor que ela gostava. Ela ouvia as músicas, via na televisão e gostava desse cantor. E de repente ela chega no shopping e está lá o cantor que ela gostava. E a menininha ficou toda eufórica, não sei o que, fulano. O pai dela foi, se aproximou do cantor e falou: meu filho gosta muito de você, pode tirar uma foto com ela? Quem não ia tirar uma foto com uma criança de 2 anos, 3 anos? Rindo. E aí ela chegou, aquele cantor pegou ela no colo para tirar a foto. Aí ele virou para ela e falou assim: você sabe quem eu sou? Ela: sei. Você é o fulano de tal. Falou o nome do cantor, ele ficou todo cheio de pose. Puxa vida, uma criança dessa me conhece. Aí ela virou para ele e falou: mas o meu pai não gosta de você. O pai dela não sabe me enviar a cara. Aí o cantor: não, meu filho tentou melhorar, tirar a foto do cantor, só para um lado, ela para o outro. Mas por que essa menina falou isso? Porque ela queria envergonhar o pai dela? Não. Ela falou isso porque ela ouviu isso do pai dela. E na inocência dela, ela replicou aquilo que ela ouviu. E falou aquilo que ela tinha ouvido acerca daquele cantor. Sabe por que Jesus manda eu e você e falou com os discípulos que nós precisamos nos tornar como crianças? Porque a criança, ela aprende aquilo que você ensina muito mais rápido do que nós que já temos uma certa idade. Sim ou não? Sim. Quando nós éramos crianças, aprendíamos as coisas muito mais rápido. E hoje em dia está muito mais avançado ainda. Os meninos já estão nascendo com o olho aberto. Na nossa época demorava uma semana para abrir o olho, ou mais. Os meninos já estão nascendo com o dedo assim, para mexer no celular. Daqui a pouco eles vão nascer falando. Se você pegar um celular e colocar na mão de um menino aí de 4, 5 anos, ele faz muito mais coisa naquele aparelho que você, que eu, sem ninguém ensinar. Ele começa a fuçar, começa a mexer lá, e daqui a pouco ele está virando aquele celular, cabeça para baixo. Ah, eu preciso disso daqui, ó. É assim que faz. Ah, eu estou querendo fazer isso, então é só você fazer assim, ó. Ensina tudo. Sabe por quê? Porque a mente dele está presa. É mais fácil para assimilar as coisas. E eu e você temos que entender uma coisa: quando nós aceitamos Jesus e nos voltamos para Ele, nós nos tornamos como crianças. E pode prestar atenção: todo mundo que está no primeiro amor, que começou a sua caminhada com Cristo, ele está sedento por aprendizado e ele aprende as coisas muito mais rápido do que quem está na igreja há muito tempo. Por quê? Porque está com a mente livre para aprender. Aí com o tempo, sabe o que acontece? A nossa mente começa a ser poluída por inúmeras coisas, e ao invés da gente querer aprender, a gente começa a questionar. Mas por que isso é assim? Por que é assim? Por que não é daquele jeito? Por que não é do outro jeito? Jesus, quando falou
Não basta só estar sentado no banco da igreja, não. E como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos valorizar isso? Voltando-nos para o tema do nosso projeto de vida. Sabe quando é que você vai entender que você é só uma criança diante do Senhor? Quando você declara em vida que Ele cresça e que eu diminua. Criança nenhuma quer ser maior do que seu pai e a sua mãe. Sabe por quê? Porque o seu pai e a sua mãe são o seu ponto seguro. Só que muitas vezes, muitos irmãos e muitas pessoas têm procurado ser maior do que Deus. Os discípulos queriam saber quem será o maior no reino dos céus. E tem muita gente preocupada em saber como é que eu posso fazer para ser o maior nessa terra. Se Deus não está preparando ou não está diferenciando nenhum de nós para sermos o maior lá no céu, quem dirá nessa terra? Deus tem para nós coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Mas para nós conhecermos e tomarmos consciência disso, o que nós precisamos fazer? Clama-me e responder-te. E aí eu vou te anunciar as coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Glória a Deus. Uma criança quando está com fome e ela ainda não sabe falar, como é que a mãe sabe que tem que dar comida para ela? Ela começa a chorar. Aí se ela está sentindo dor, o que ela faz? Chora. E como é que a mãe sabe se ela está com fome ou se ela está sentindo dor? Ela está só chorando. Mas a mãe sabe. O choro para outras pessoas pode parecer o mesmo, mas para a mãe não é. Não é, ela sabe. Se ninguém está chorando de fome, se ninguém está chorando porque está sentindo dor. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Aleluia. Se achegue diante de Deus e se derrame diante dele. Abra o seu coração. Talvez você está vivendo uma situação que você não está conseguindo nem falar, você não está conseguindo nem orar, mas o seu gemido, ele é entendido por Deus, porque foi Ele que te criou e Ele te conhece melhor do que ninguém. Glória a Deus. Mas não deixe de falar, não deixe de chorar, não deixe de buscar. Glória a Deus. Deus tem preparado algo especial e sobrenatural para o seu povo. Isso está declarado na sua palavra, mas nós não estamos recebendo porque nós não estamos sabendo ou não estamos querendo nos achegar diante da presença dele da forma que precisa chegar. Glória a Deus. Muitas vezes a gente bate no peito e fala: como é que eu cresço? Eu preciso ser grande. As pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou inteligente, que eu sou esperto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E Deus está falando com você: se esconda atrás de mim e deixa que eu apareça. E quando eu aparecer, você vai aparecer também. Mas deixa eu estar na frente. Glória a Deus. Tem gente querendo tomar o da frente no lugar de Deus. Eu quero fazer parte do ministério de louvor, porque o meu negócio está lá em cima do altar. Eu quero pregar
Aí Deus está falando com você: o que eu tenho para você é limpar o banheiro da igreja. Misericórdia, essa Deus está falando comigo. O que eu tenho para você é trabalhar no decorar, servir os irmãos. Não, isso aí qualquer pessoa pode fazer, Deus. Eu sou muito mais capacitado para fazer coisas maiores na tua obra. Aquele que quer ser maior, humilhe-se diante de Deus, porque aquele que se humilhar um dia será exaltado. Glória a Deus. Estar em cima do altar não é questão de querer, é questão de chamar. Estar fazendo a vontade de Deus não é questão de simplesmente achar porque é capaz, porque estudou, porque tem conhecimento. Não. Deus muitas vezes usa pessoas que aos olhos humanos não têm nenhuma condição de nada, mas Deus, conforme está descrito na sua palavra, Ele levanta o pobre do pó. Glória a Deus. Hoje um pastor, amigo meu, recebeu uma condecoração na sua cidade natal, na Câmara Municipal, pelos 70 anos e 3 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele foi chamado para representar a igreja do seu estado e foi lá e recebeu uma condecoração em nome da igreja. E esse pastor, sabe o que ele falou? Fez um discurso de agradecimento, e aí ele falou dentro do plenário da Câmara, falou: olha, eu fui criança aqui nessa cidade de rua, abandonado por todo mundo. Eu era criança de rua, eu andava por essa cidade que ninguém me notava, eu não era ninguém, eu não passava de mais um. E eu vivi muitos anos dessa forma, mas um dia eu conheci Jesus. Glória a Deus. E Ele mudou a minha história. Glória a Deus. E hoje, eu com 73 anos, ele tem exatamente a mesma idade da igreja no Brasil. Eu, hoje, essa idade que eu estou, eu volto na mesma cidade em que as pessoas não olhavam para mim, não me conheciam e que não sabiam quem eu era, para receber uma condecoração aqui. Mas isso que eu estou recebendo aqui serve apenas para mostrar que Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Por mim, pelas pessoas que me cercavam, eu não seria ninguém na vida, mas hoje Deus me coloca aqui na Câmara Municipal dessa cidade para me dar a oportunidade de receber esse prêmio, de receber essa esqueci o nome, condecoração. Essa condecoração, porque um dia aquele menino que andava pelas ruas pedindo, roubando, fazendo tudo que não podia ser feito, um dia aquele menino teve um encontro real com Deus. Glória a Deus. E agora aquele encontro mudou a minha história, mudou a minha vida, e eu estou aqui hoje porque Deus exalta os humilhados. E ele continua dizendo: olha, você talvez vai ver essa reportagem, você vai ver isso que eu estou falando aqui de alguma maneira, e você está vivendo uma situação tal qual a minha era, ou pior ainda, eu quero te dizer uma coisa: não desista, porque existe um Deus que é capaz de mudar a sua história. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E assim, muitos de nós, a maioria de nós que estamos aqui, também temos uma história no passado, mas um dia nós tivemos um encontro com esse homem e ele mudou a nossa história. Glória a Deus. Mas essa mudança não pode ficar no passado só quando ele nos alcançou, no dia que nós
E Ele espera isso de nós. Então, nessa noite, você veio, saiu da sua casa, veio desse lugar, trouxe o seu projeto de vida, com fé de que Deus pode cumprir aquilo que você espera no ano de 2025. Assim como uma criança, nessa época de Natal, vira para o seu pai e fala: olha, eu quero pedir para o Papai Noel trazer isso para mim. Inocente. E às vezes o pai não tem a mínima condição de trazer ou de fazer aquilo que aquela criança está pedindo, mas muitas vezes ele se sacrifica e faz o impossível para poder realizar o sonho daquela criança. E se um pai humano como eu e você é capaz de fazer isso, imagino que Deus é capaz de fazer com os seus filhos. Para Ele não tem nada impossível. Para Ele não tem nada que Ele não possa fazer. O que nós escrevemos no nosso projeto talvez para nós é inatingível, é inalcançável, mas para Deus basta apenas o instalar dos seus dedos para que tudo se manifeste. Mas se não acontecer, nós precisamos entender que assim como muitas vezes nós precisamos segurar e não dar aquilo que os nossos filhos estão querendo, mesmo quando nós temos condições para isso, Deus também é assim. Às vezes Ele retém aquilo que nós estamos pedindo ou que nós estamos querendo, porque Ele sabe que aquilo, ao invés de trazer bênção para nós, vai nos afastar dele. E Deus não vai te dar nada que te afaste da presença dele. Se você ganhou alguma coisa, se você tem alguma coisa e isso está te afastando de Deus, descarta, porque isso não vem de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Mas para isso acontecer, nós precisamos deixar que Ele tome a posição de Pai, e nós precisamos ser como crianças, que precisamos de uma mão para atravessar a rua, que precisamos receber aquilo que nós não conseguimos alcançar das mãos de alguém que é maior do que nós. Seja alguma coisa para finalizar. À medida que o tempo passa, ou quanto mais velho nós vamos nos tornando, nós começamos de novo a ter os nossos hábitos de criança. É assim, não? Hã? Pastor, não, eu acho que não, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Se você chegar numa idade mais avançada, você vai precisar de alguém para pegar na sua mão para atravessar você pela rua. Dependendo da situação que você estiver vivendo, você vai precisar de alguém para colocar comida na sua boca. Sabe por que isso acontece? Deus mostrando para nós que nós nunca devemos deixar de ser criança. O tempo passa, a maturidade chega, a responsabilidade vem, mas nós precisamos entender que a nossa essência com Deus precisa ser sempre de uma criança que espera algo de alguém, que está sempre querendo aprender, que está pronto para replicar e que sabe que é dependente de alguém que é mais poderoso e maior do que ela. Aleluia. E você nessa noite está tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra. Graças a Deus. E se você perdeu essa essência, busque do Senhor novamente essa essência. Meu Pai, não me deixe perder a essência de criança. Eu não quero
eu sei que o Senhor vai me conduzir por pastos verdejantes, junto a águas tranquilas. Pega o seu projeto de vida nessa hora. Obrigada, Senhor. Pega o seu projeto nessa hora.